Queridos alunos, queridas alunas, retornamos aqui na nossa base comum, no nosso objeto do conhecimento, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar, fechando então a terceira aula das 3 que previmos nessa semana de 23, que vai de 29 de junho ao dia 2 de julho de 2021. Colocamos aqui no segundo trimestre letivo, vamos recordar aqui qual é o nosso planejamento. Portanto, aqui, conforme o nosso calendário, estamos na semana número 23 e os dias 28 e 29 nós temos aulas normais. E a nossa A5 nos dias 30, 1º e 2 de julho. Então, retornando aqui com o planejamento, semana 23, hoje a Guerra Fria e a Ordem Bipolar e, durante 3 dias, a avaliação número 5, dos itinerários formativos, carreiras militares, o CAMIL, e carreiras universitárias, o CAUNI. Semanas 24 e 25, uma pausa, férias escolares, e retornamos na semana 26, o Brasil de 1945 até 1964, fechando então o nosso segundo trimestre letivo deste ano. Vejamos então o roteiro da nossa aula número 3, que fecha o nosso assunto. Os principais focos de tensão durante a Guerra Fria: bloqueio de Berlim, Guerra da Coreia, crise dos mísseis, China, Cuba e Vietnã. Os movimentos de independência no continente africano e asiático no contexto da Guerra Fria. Os efeitos da Guerra Fria na América Latina, nosso item que fecha esse objeto do conhecimento. Colocaremos aqui um grande número de imagens para nos lembrar desses eventos. Vejamos então o nosso oitavo assunto: os principais focos de tensão durante a Guerra Fria. Bloqueio de Berlim, Guerra da Coreia, crise dos mísseis, China, Cuba e Vietnã. Vejamos então a respeito da Guerra da Coreia, que foi de 1950 a 1953. A explosão do conflito se deu como uma situação prevista até a realização de eleições gerais. Aconteciam hostilidades entre o Norte e o Sul, que impediu essas eleições. Ocorreu então a invasão da Coreia do Sul, de orientação capitalista, pela Coreia do Norte, de orientação socialista, no dia 25 de junho de 1950. Ocorreu então a intervenção de forças militares lideradas pelos Estados Unidos, apoiando a Coreia do Sul. Temos aqui o famoso paralelo 38, né? Na placa, você está agora atravessando o paralelo 38. Lembrando que esse paralelo é o mesmo utilizado lá nos Estados Unidos, na sua época colonial, para separar as colônias do Norte e do Sul. Então, é um paralelo que tem já para os Estados Unidos uma representação, né, ancestral. Ocorreu então a intervenção de tropas chinesas em apoio à Coreia do Norte. Depois vieram negociações de paz, em 1953, e o fim do conflito em 27 de julho de 1953, e com o aval da Organização das Nações Unidas, a ONU, estabelecendo o paralelo 38 graus como fronteira entre os dois países. Temos aqui, então, a chamada zona desmilitarizada, nessa parte laranja, o paralelo 38 correndo aqui, alguns túneis de passagem de um lado para outro, né? E aqui a linha de demarcação militar. Lembrando que, apesar desse nome, zona desmilitarizada, ela é uma das zonas mais militarizadas do mundo, entre as duas Coreias. Falemos agora sobre o bloqueio de Berlim. Vemos na imagem à esquerda a nossa rota aérea de abastecimento partindo da Alemanha Ocidental para a área ocidental de Berlim, que ocorreu para manter a cidade quando foi decretado o bloqueio pelos soviéticos. E na imagem à direita vemos um guarda no primitivo arame farpado que dividia as duas cidades, que depois deu origem ao Muro de Berlim.
Bloqueio de Berlim. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha encontrava-se ocupada militarmente pelos países que haviam vencido os exércitos de Hitler, como já vimos. Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética dividiram o país em áreas de influência de cada um desses países. A mesma divisão ocorreu na cidade de Berlim. Com o acirramento das hostilidades durante a Guerra Fria entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os países aliados aos Estados Unidos da América, os soviéticos decretaram o Bloqueio de Berlim entre 1948 e 1949. Essa medida tomada pelos soviéticos foi o resultado de uma escalada de hostilidades e investimentos econômicos que tanto os Estados Unidos da América quanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas realizavam nos países europeus destruídos pela guerra. Em 1947, os Estados Unidos lançaram o Plano Marshall, que consistia no investimento de suntuosas quantias de capitais nos países da Europa Ocidental, com o objetivo de reconstruir econômica e socialmente esses países. Os principais beneficiados pelos investimentos foram a Inglaterra, a França, a Itália e a Alemanha. Do lado soviético, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lançou o Cominform e o Comecon. O Cominform, também conhecido como Comunismo Internacional Revolucionário, instituído em 1947, tinha por objetivo a coordenação das ações dos países ditos comunistas do leste europeu. O Comecon, ou Conselho de Assistência Econômica Mútua, cumpria uma função de iniciar a integridade econômica entre os países da esfera de influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Do lado ocidental, essas medidas resultaram na uniformização monetária e administrativa dos territórios alemães sob o controle dos Estados Unidos, França e Inglaterra. A uniformização contrariava as decisões realizadas nas conferências de paz ao final da Segunda Guerra Mundial, principalmente as de Yalta e de Potsdam. Essa medida tornou a Alemanha o cenário do acirramento da tensão entre os dois polos da Guerra Fria. A reação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi cortar as comunicações terrestres e fluviais da cidade de Berlim, pressionando os ocidentais. O bloqueio de Berlim foi possível em virtude da cidade estar localizada na parte soviética da Alemanha. A reação dos países ocidentais foi realizar a comunicação com Berlim através de via aérea, para que a parte ocidental da cidade fosse abastecida. Essa situação trouxe novamente a iminência de um novo conflito armado na Europa. Porém, em 1949, o bloqueio foi suspenso, formando ainda nesse ano dois novos países, a República Federal da Alemanha, a RFA, ou Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, a RDA, ou Alemanha Oriental. A capital da Alemanha Ocidental passou a ser a cidade de Bonn, e a capital da Alemanha Oriental continuou a ser Berlim, mas apenas sua parte oriental, Berlim Oriental. Entretanto, em razão de Berlim ainda estar dividida entre as potências militares, os governantes da Alemanha Oriental decidiram construir o Muro de Berlim, em 1961, separando fisicamente as duas regiões da cidade, tornando ainda o muro o principal símbolo da Guerra Fria. Vemos aqui, então, nesta foto, a localização de onde existiu o Muro de Berlim, hoje já derrubado, construído 13 anos após o bloqueio da cidade pelos soviéticos. Passemos agora a ver Cuba e as suas relações com os Estados Unidos da América. Influência dos Estados Unidos da América é exercida desde a independência cubana. Inserção da emenda Platt na Constituição cubana, que concedia ao governo dos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba sempre que seus interesses fossem ameaçados. Isso aqui falando sobre Cuba.
Governo de Fulgêncio Batista, que foi de 1933 a 1959. Depois o presidente Gerardo Machado Morales, e Fulgêncio Batista assumiu o controle das Forças Armadas. Houve uma atração de investimentos do governo dos Estados Unidos durante seu governo. Em 1956, a Revolução Cubana. Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, um argentino, lideraram um movimento guerrilheiro contra o governo de Fulgêncio Batista. Deposição do governo em 1º de janeiro de 1959 e Fidel Castro ascendeu ao poder. Vitorioso, o movimento caminhou para o socialismo. Primeiro, uma reforma agrária, proibindo os latifúndios. Depois, o Estado cubano confiscou as propriedades. Com a ascensão de Fidel Castro ao poder, o conflito com os Estados Unidos se intensificou. Primeiramente, houve a famosa invasão da Baía dos Porcos, onde equipes comandadas pelos Estados Unidos tentaram depor Fidel Castro do poder. Não aconteceu isso e esses insurgentes que foram capturados foram presos. Depois, os Estados Unidos da América iniciaram um embargo econômico à ilha de Fidel Castro. E, posteriormente, aconteceu a famosa crise dos mísseis. Essa crise dos mísseis aconteceu quando mísseis de origem soviética foram colocados em bases em território cubano. Um avião americano de espionagem conseguiu encontrar essas bases, né, a construção dessas bases, desses mísseis, e acendeu o alerta nos Estados Unidos. E quase levou à guerra entre os dois países. Portanto, da ilha de Cuba, caso esses mísseis fossem instalados, eles possuíam alcance suficiente para bombardearem praticamente todas as cidades americanas, como colocado nesse mapa aqui. Nova York, Washington, Chicago, Miami, Atlanta, Seattle, Denver, Los Angeles e também até a cidade do México. Então aqui temos uma caricatura, uma charge desse período, colocando a famosa queda de braço entre Khrushchev e Kennedy. Desta vez, o presidente Kennedy ganhou essa queda de braço e os mísseis foram desinstalados da ilha de Fidel. Passemos agora a ver a China. China, socialismo no país mais populoso do mundo. A China tem uma história que remonta a mais de 4.000 anos. Por volta de 2021 a.C., foi fundada a primeira dinastia imperial chinesa, a dinastia Qin, que deu o nome à China. Na época moderna, por mais de 2 séculos, a China foi governada pela dinastia Manchu, ou Qing, de 1644 a 1911, a última da China imperial. Vemos aqui, então, a cena da Cidade Proibida e o castelo onde ficava o imperador chinês. China, instalação da República. No século XX, o país passou a ser alvo de expansão imperialista ocidental por parte dos ingleses. Com o declínio da monarquia chinesa, surgiu um movimento liberal burguês, liderado por Sun Yat-sen, que, em 1911, derrubou a monarquia Manchu e proclamou a república no país. Então, vemos aqui, à esquerda e à direita, imagens de Sun Yat-sen, o fundador da República da China, em 10 de outubro de 1911, conforme consta da sigla à direita. China, Guerra Civil. Por volta de 1930, 2 grupos políticos rivais e ideologicamente antagônicos disputavam o controle do país. Forças capitalistas, comandadas pelo general Chiang Kai-shek, do Kuomintang, KMT, ou Partido Nacionalista, e forças comunistas, lideradas por Mao Tse-tung, do Partido Comunista Chinês, o PCC.
Vemos então aqui, à esquerda, o general Chiang Kai-shek, da China, e à direita, o general Chiang Kai-shek com sua esposa. Vemos aqui, então, uma imagem de Mao Tse-tung e à direita vemos vários líderes das ideias comunistas, como Stalin, Lenin, Engels e Marx. Duas Chinas. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung venceu definitivamente seus inimigos internos e criou a República Popular da China, que compreendia todo o território continental chinês. O general Chiang Kai-shek, apoiado pelos Estados Unidos da América, fugiu para a ilha de Formosa e fundou a República da China, ou, como ficou conhecida, a China nacionalista. Então, vemos aqui, à esquerda, a China, a chamada China comunista, com Beijing, como sua capital, e aqui a China nacionalista, na ilha de Formosa, com Taipei, sua capital. Então aqui a bandeira chinesa, continental, Pequim, e a China comunista, Taipei, como sua capital, a ilha de Formosa. Independência da Indochina. Passamos agora ao Sudoeste Asiático, 1946-1954. Região dominada pela França desde 1860. Foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Uma tentativa francesa de recuperar o domínio sobre a antiga colônia, os franceses entram na Guerra da Indochina, que vai de 1946 até 1954, com a vitória dos habitantes da Indochina. Independência da Indochina, 1946-1954. Ho Chi Minh, que liderava o Viet Minh, eram opositores dos franceses. E, no Acordo de Genebra, foi criado o Laos, o Camboja e o Vietnã. Vemos aqui, na foto da esquerda, Ho Chi Minh, o grande líder da independência da Indochina e do Vietnã, e à direita, o general Vo Nguyen Giap, líder das Forças Armadas da Indochina e depois do Vietnã, responsável pela vitória sobre ingleses, franceses e, posteriormente, norte-americanos. Vemos aqui, à direita novamente, Ho Chi Minh e a bandeira do Vietnã, e à esquerda, o Viet Minh, mostrando aqui alguns aspectos de sua tropa. Vocês podem ver com mais detalhes nos slides disponibilizados para vocês. Temos aqui a famosa Batalha de Dien Bien Phu, na Indochina, que deu fim à primeira fase, a Guerra da Indochina contra os franceses, e alguns detalhes das forças que estiveram em campo. Vemos aqui também uma imagem famosa dos paraquedistas franceses, que lutaram nessa guerra. As imagens dos dois líderes, o líder da Indochina e o líder dos franceses. E esse evento é retratado no livro de Dien Bien Phu, Derrota no Vietnã, de John Keegan, nessa excelente e famosa série História Ilustrada do Século de Violência. Tivemos, então, a divisão temporária do Vietnã em duas zonas. A primeira, a República Democrática do Vietnã, no norte, com capital em Hanoi, liderada por Ho Chi Minh e apoiado pelo Bloco Socialista, China e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Segundo, a República do Vietnã, no sul, com capital em Saigon, liderada pelo general Ngo Dinh Diem e apoiada pelos Estados Unidos da América. Temos então aqui as duas divisões, a República Democrática do Vietnã, à esquerda,
e a República do Vietnã do Sul à direita. Localizações, bandeiras e brasões. Vemos aqui, então, à esquerda, Ngo Dinh Diem, que era o presidente da parte sul do Vietnã. E aqui, à direita, imagens do Vietcong, que eram grupos paramilitares, né, guerrilheiros que atuavam no Vietnã do Sul. Certo? Mas aqui, imagens no jogo com o Vietcong e armamentos utilizados por esse grupo paramilitar. Vemos aqui, então, a coalizão de forças do Vietnã do Sul, com sua bandeira, com os Estados Unidos da América. E as forças comunistas, com o Vietnã do Norte, e sua bandeira, e a bandeira do Vietcong, grupo paramilitar guerrilheiro que atuava no Vietnã do Sul. Vemos aqui, então, mapas com a Guerra do Vietnã, de 1967 a 1973, que pode ser verificada com mais detalhes nos slides disponibilizados para os alunos. Aqui, uma charge em 3 fases das intervenções americanas, onde vemos uma placa, na primeira imagem à esquerda, bem-vindo ao Afeganistão. Ao centro, o soldado vai tirar a tarja que está escrito Afeganistão e vemos aqui à direita, bem-vindo ao Vietnã, ou seja, mais uma invasão que foi feita pelos Estados Unidos e essa charge coloca isso, lembrando a invasão ao Vietnã. Em 1956, o Sul impediu as eleições nesse país. Em 1960, a Frente de Libertação Nacional, a FLN, ou Vietcong, fez oposição à ditadura do Sul. Houve um envolvimento de 540 mil soldados dos Estados Unidos, com cerca de 50 mil mortos. E visou também impactar a opinião pública dos Estados Unidos. Ou seja, o general Vo Nguyen Giap via dizendo que se eles vencessem a guerra da opinião pública nos Estados Unidos, isso ajudaria muito a vencer militarmente os Estados Unidos em território do Vietnã. Em 1975, houve a redição do exército sul-vietnamita, após inclusive a retirada das tropas americanas de seu território, e aí ocorreu a unificação dos dois lados na República Socialista do Vietnã, que seguiu o modelo da ditadura stalinista. Vejamos agora os movimentos de independência no continente africano e asiático no contexto da Guerra Fria. Bom, existem 2 formas de ruptura, segundo o nosso livro-texto. Uma ruptura pacífica, com acordos firmados com a metrópole, e uma ruptura violenta, por meio de confronto armado entre as forças das metrópoles e as tropas de libertação nacional. Colônias britânicas. Em geral, a ruptura, que já vimos as definições, foram pacíficas. Tivemos, então, as independências de Gana, da Nigéria, da Serra Leoa e de Gâmbia. A ruptura violenta ocorreu no Quênia. Com relação à África do Sul, era uma colônia britânica de 1652 a 1961. Lá ocorria o regime de segregação, ou apartheid. Separação entre brancos e negros, desigualdade de direitos políticos, desigualdade de direitos econômicos e o apartheid foi oficializado em 1948 com a chegada do Partido Nacionalista ao poder. Lideranças de Nelson Mandela e Bantu Steve Biko criaram a Frente Democrática Unida e sua luta pelo fim da segregação. Em junho de 1991,
foi o começo da revogação do apartheid e, em 22 de dezembro de 1993, o estabelecimento da democracia plena e o fim do apartheid. Colônias francesas. Rupturas pacíficas: Camarões, Senegal, Madagascar e Costa do Marfim. Ruptura violenta: Argélia, a famosa Guerra da Argélia. Colônias belgas. Rupturas não violentas de modo geral: República Democrática do Congo, Ruanda e Burundi. República Democrática do Congo. Série de conflitos políticos locais e de interesses internacionais. Colônias portuguesas. No dia 25 de abril de 1974 ocorreu a Revolução dos Cravos e o estabelecimento da democracia em Portugal. Rupturas violentas: Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Os portugueses chamam de Guerras do Ultramar. Independência da Índia, um país de cultura milenar. Ocupação de algumas regiões de seu território por países europeus no século XVI, incluindo Portugal, no fenômeno chamado de as Grandes Navegações. Exploração por parte da Companhia das Índias Orientais, da Inglaterra, a partir do século XVIII. A desobediência civil. Então, ocorreu a fundação do Partido do Congresso, que foi fundado em 1885. O seu líder era Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma Gandhi, onde Mahatma significa grande. Seu objetivo era debilitar o adversário sem usar a violência, ou seja, a não violência. Primeiro, não pagamento de impostos e, em segundo, a rejeição dos produtos industriais britânicos. Vemos aqui uma imagem de Gandhi, ainda jovem, e à direita, como já declarado, o Mahatma Gandhi. Vemos aqui a existência de uma estátua de Gandhi, em sua homenagem, na chamada Praça Mahatma Gandhi, onde existia o antigo Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, que era a sede do Senado do Brasil. Então, hoje, é a Praça Mahatma Gandhi com a sua estátua. Índia, Paquistão e Bangladesh. Então, ocorreu a divisão do território indiano. Primeiro, a República Indiana, de maioria hindu. Depois, a República do Paquistão, de maioria muçulmana. E Bangladesh, que foi criada em 1972, que antes era o Paquistão Oriental. Vejamos agora os efeitos da Guerra Fria na América Latina. A política externa no cenário da Guerra Fria. Uma alteração no sistema internacional que contribuiu para a flexibilização da Guerra Fria foi o aprofundamento da descolonização afroasiática. O nascimento de dezenas de novos estados independentes na Ásia e na África implicou o surgimento de uma nova categoria de nações. Daí a expressão Terceiro Mundo, que passou, então, a designar esse grupo distinto de países em desenvolvimento, em sua esmagadora maioria composto de ex-colônias e que, por sua evolução histórica e patamar de desenvolvimento econômico, social e político específico, se sentia distante tanto dos países capitalistas desenvolvidos, o primeiro mundo, quanto dos países socialistas, o segundo mundo. É importante notar que a América Latina, aí incluído o Brasil, naturalmente, também era parte desse terceiro mundo emergente, que cada vez mais se faria ouvir no plano das relações internacionais. Ainda assim, os primeiros anos do governo Juscelino Kubitschek, o JK, não assinalaram nenhuma alteração substancial em matéria de política externa. A orientação básica da diplomacia brasileira, herdada em maior ou menor medida
de governos anteriores, continuava incorporando plenamente os pressupostos da Guerra Fria, na medida em que o país se definia como parte integrante do mundo ocidental e capitalista. O alinhamento político, ideológico e militar aos Estados Unidos da América, percebido como o guardião do mundo livre, no combate ao totalitarismo soviético, era visto como natural e se constituía na principal pedra de toque da política externa brasileira. Tal orientação esteve clara na anuência brasileira em ceder a ilha de Fernando de Noronha para a instalação de uma base americana de rastreamento de foguetes, ou na decisão de enviar tropas para integrar a Força de Paz da ONU, formada para administrar a crise do Canal de Suez, ambas as medidas tomadas em 1956 e 1957, ou ainda na tímida postura assumida pelo Brasil frente aos desdobramentos internacionais da descolonização afro-asiática. Na verdade, foram acontecimentos dramáticos em âmbito regional, isto é, nas relações entre Estados Unidos da América e América Latina, que forneceram ao governo JK a oportunidade de operar uma guinada em termos de política externa. Apesar de a América Latina, no xadrez estratégico da Guerra Fria, se inserir plenamente como zona de influência dos Estados Unidos da América, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o relacionamento entre a superpotência e seus aliados hemisféricos vinham sendo marcados por crescentes divergências, principalmente no terreno econômico. De um lado, os países latino-americanos, assolados por problemas econômicos crônicos, que apenas se agravaram com o final da guerra, continuavam alimentando esperanças de que os Estados Unidos da América assumissem algum tipo de compromisso que implicasse recursos destinados a amenizar suas mazelas e acelerar seu desenvolvimento econômico. De outro, Washington insistia que o desenvolvimento econômico latino-americano era um problema interno ao continente, que deveria ser resolvido através da adoção de políticas econômicas responsáveis e da criação de um ambiente favorável ao investimento privado, nacional e estrangeiro. Os recursos públicos dos Estados Unidos da América continuariam assim concentrados naquelas regiões do mundo que eram vistas como prioritárias dentro da competição global da Guerra Fria. Primeiro, a Europa e, posteriormente, a Ásia. Essas divergências chegaram a um ponto crítico em 1958, quando o vice-presidente norte-americano Richard Nixon realizou uma série de visitas a países latino-americanos, às quais procurou imprimir um caráter de missão de boa vontade, mas que acabaram se transformando num verdadeiro fiasco. No Peru e, sobretudo, na Venezuela, ele teve de enfrentar fortíssimas manifestações populares anti-americanas. Aproveitando-se da conjuntura favorável, em maio do mesmo ano, JK enviou uma carta ao presidente norte-americano Dwight Eisenhower, em que lamentava o grau de deterioração das relações hemisféricas e propunha, como solução, uma revisão do pan-americanismo. Nascia assim a Operação Pan-Americana, OPA, principal iniciativa diplomática do governo de Kubitschek, baseada na proposta de que os Estados Unidos da América assumissem um compromisso político com a erradicação do subdesenvolvimento latino-americano, que incluísse a alocação em investimentos públicos. Esse compromisso corresponderia aos próprios interesses americanos, tendo em vista que o subdesenvolvimento contribuía para a instabilidade política do continente, abrindo inclusive a possibilidade de que ideologias exógenas ganhassem influência devido aos baixos padrões de vida das populações latino-americanas. Não obstante a frieza inicial do governo norte-americano, a OPA acabou por se desdobrar na formação, dentro da Organização dos Estados Americanos, a OEA, de um comitê das 21 repúblicas americanas, o chamado Comitê dos 21, incumbido de estudar os principais pontos de estrangulamento das economias latino-americanas
e formular novas medidas de cooperação econômica interamericana. O comitê se reuniu 3 vezes, em Washington, de novembro a dezembro de 1958, em Buenos Aires, em maio de 1959, e em Bogotá, em setembro de 1960. Apesar de diversos estudos técnicos e da criação, em 1960, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o qual já tinha obtido o sinal verde dos Estados Unidos da América antes mesmo do lançamento da OPA, foi somente durante a reunião de Bogotá que os trabalhos renderam resultados mais substanciais, novamente impulsionados por alterações na conjuntura regional. Desde 1959, o advento da Revolução Cubana havia contribuído de forma dramática para reinserir a América Latina no horizonte das preocupações estratégicas de Washington. De um lado, uma série de medidas econômicas e sociais tomadas pelo novo governo cubano, reforma agrária, expropriação e nacionalização de companhias norte-americanas, e sua crescente aproximação com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas levaram à deterioração rápida das relações entre Cuba e Estados Unidos da América. De outro lado, a própria eclosão da Revolução Cubana obrigou Washington a uma revisão radical de sua política de negligência benigna em relação à América Latina, revisão esta que se operaria plenamente a partir da ascensão à presidência, em 1961, de John Kennedy. De fato, a Revolução Cubana e sua progressiva orientação em direção ao modelo de socialismo soviético indicavam que as teses da OPA acerca do subdesenvolvimento como fator de instabilidade política na América Latina eram bastante pertinentes. As mudanças na orientação da diplomacia norte-americana já se fizeram sentir em fevereiro de 1960, quando o presidente Eisenhower visitou o Brasil e buscou o diálogo, inclusive em relação à ruptura entre o Brasil e o FMI. E ficaram ainda mais patentes durante a reunião de Bogotá, onde as propostas brasileiras encontraram plena ressonância junto à delegação norte-americana, o que acabou por produzir um extenso documento, a Ata de Bogotá, preconizando detalhadas e concretas medidas de desenvolvimento econômico e social. Apesar de ter apresentado poucos resultados concretos, a OPA representou um momento importante da política externa brasileira. Pela primeira vez, as relações exteriores do país, e principalmente as relações com os Estados Unidos da América, eram tratadas num plano multilateral, o Comitê dos 21, que buscava dar voz às aspirações coletivas dos países latino-americanos, com base na temática comum do subdesenvolvimento. Além disso, ela também representou a busca de uma política externa mais autônoma em relação às diretrizes emanadas de Washington. Todos esses 3 temas, multilateralismo, desenvolvimento, autonomia, apontavam para um alargamento de horizontes que seria retomado a seguir pela diplomacia brasileira. Vemos na imagem o presidente Juscelino Kubitschek com o secretário de Estado norte-americano John Foster Dulles, em Brasília, Distrito Federal, em agosto de 1958, acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. À direita, vemos a carta de Juscelino Kubitschek a Dwight David Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, mencionado no texto que já falamos, em que se solidariza ao governo americano frente às reações contra a visita de Richard Nixon à América Latina e expõe a necessidade daquele país em rever a política pan-americana. Rio de Janeiro, 28 de maio de 1958, acervo do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, Arquivo Negrão de Lima. Vemos agora a imagem de uma reunião de grupo de trabalho da OPA. Ao centro, Hernani do Amaral Peixoto, primeiro da esquerda, e Negrão de Lima, o segundo. Acervo do Arquivo Nacional, Fundo Correio da Manhã. E agora, um desfile de carros por ocasião da visita do presidente Dwight David Eisenhower ao Brasil, em 25 de fevereiro de 1960. Acervo do Arquivo Nacional, Fundo Correio da Manhã.
Passamos agora à conclusão da nossa aula. A divisão do mundo em duas polaridades distintas de política, ideologia e economia geraram tensões globais durante décadas. Essas tensões foram potencializadas pelo fantasma do conflito atômico, representado pelos fartos arsenais existentes nos limites das superpotências. Evitando conflitos diretos, as superpotências partiram para conflitos indiretos, apoiando países em oposição a outros, como nos conflitos árabes e israelenses, nas guerras de independência dos países africanos e nos conflitos asiáticos. Por isso, as tensões amenizaram a partir da queda de uma delas em 1991. Queridos alunos, queridas alunas, terminamos aqui na nossa base comum, no objeto do conhecimento a Guerra Fria, a Ordem Bipolar, as 3 aulas previstas desse assunto, nesta semana 23. Até a próxima aula.